Olá, meus amores! Hoje eu quero falar para você que está super frustrada porque sempre que tenta fazer uma dieta, sempre que tenta mudar os seus hábitos, você simplesmente chuta o balde e perde o controle. E talvez essa seja o que eu vou te falar hoje seja uma das verdades mais importantes que você talvez nunca tenha conseguido enxergar por si mesma sozinha. Porque quando a gente perde ali o controle, parece que a culpa é nossa, né? Que a gente é que é fraco, que a gente que é incapaz, que a gente é que não consegue, né? Mas, na verdade, não é só o impulso de comer, não é só a fraqueza, não é só mais um erro seu, tá certo? Porque, na verdade, não começou ali o problema. E é isso que eu quero te mostrar aqui hoje nessa live. Eu quero que você pense comigo com muita honestidade que você não chega no ponto, naquele ponto ali, de descontar suas emoções na comida, de perder o controle do nada. É isso que eu quero te mostrar. Quando você chega naquele ponto, é porque você já se perdeu de você mesma muito antes. Geralmente depois de um dia inteiro não sendo você mesma, mas sim uma máscara que você vestiu de perfeição, de rigidez, de controle, de perfeccionismo, de autocrítica, de julgamento, enfim, não quero tentar desvendar com você agora todos os possíveis padrões que estão por trás do seu descontrole alimentar, mas eu já quero que você comece a refletir. Poxa, tem alguma coisa errada com a maneira como eu estou vivendo a minha vida e isso está culminando num descontrole alimentar, num comportamento disfuncional e eu preciso resolver esses padrões. Então, existe esse momento antes da comida. E é isso que eu quero que você entenda. Porque quase ninguém presta atenção nisso, não é mesmo? As pessoas focam muito no... o doce é que é o problema. Eu sou viciada em doce. Carboidratos é que é o problema, né? As pessoas focam muito nisso. Mas você conhece pessoas que comem carboidrato e estão magras, você conhece pessoas que comem doce e estão magras, mas qual que é a diferença? Às vezes você vai pensar, é a genética, é o metabolismo, mas ela tá nova. Mas no fundo você sabe que tem gente que também não tem genética boa e conseguiu emagrecer, tem gente que também não tá nova e conseguiu emagrecer, tem gente que também tem hipotireoidismo e conseguiu emagrecer, então qual é a sua desculpa? Não, gente, vamos trazer, ao mesmo tempo que eu não quero que você se sinta culpada, justamente por isso eu quero trazer à luz questões mais profundas que ninguém nunca te disse antes, eu também não quero que você simplesmente se exima da responsabilidade e pense que é a teoria da conspiração contra você. Não, aqui não há lugar para vítimas, gente. Não, não, não. Essa mentalidade de vitimismo não cabe. Então, primeira coisa que você já precisa, já vou trabalhar aqui com você algo sério. Assumir para você mesma. Olha, eu estou acima do peso porque eu estou comendo mais do que eu deveria. Porém, contudo, todavia, não é tão simples assim, porque existem padrões que eu estou carregando, padrões de uma inconsciência que eu estou carregando e que me levam a ter comportamentos disfuncionais. Então eu não vou ficar me culpando, eu não vou ficar me criticando, eu não vou ficar me julgando nem me jogando para baixo, porque eu preciso, né, trabalhar essas questões de maneira mais profunda, com paciência, com calma, mas eu também não vou fingir que isso não está acontecendo e que eu tô acima do peso por causa de genética ou por causa de outras questões. Tá entendendo a diferença, pessoal? Então é trazer uma autorresponsabilidade, mas sem culpa, tá bom? Mas tem que trazer essa autorresponsabilidade, senão a gente não consegue. Não adianta você falar pra mim, eu não como nada e mesmo assim eu estou acima do peso. Não, não, isso aí não dá, gente, não dá, tá bom? Então não é pra você se culpar. Às vezes a gente não consegue assumir a responsabilidade porque a gente traz junto dela toda uma carga de culpa e essa culpa a gente vai desmoronar aqui hoje nessa live, você vai entender, tá bom? Então, meus amores, muitas vezes esse descontrole alimentar, ele começa muito antes, sabe? Às vezes você tá descontando suas emoções na comida porque você tá cansada, né? E mesmo assim, você não. Quer dizer, você tá cansada, mas você já tá muito cansada, né? Então, faltou você se escutar ao longo do seu dia. Por que você tá tão cansada e aí precisou usar a comida como uma válvula de escape? Talvez porque você está muito sobrecarregada e não parou ao longo do seu dia, não disse não, não desacelerou. Talvez porque você está muito irritada que você come além, mas porque você engoliu emoções.
não falou aquilo que tinha que ser falado. Talvez você está descontando suas emoções na comida porque você já está no seu limite. Mas talvez porque você tenha se cobrado demais. Talvez porque você tenha se exigido demais. Talvez porque você tenha se culpado demais. Pode ser também, não é? Talvez porque você não tenha se perdoado. Talvez também porque você está magoada, está faltando liberar perdão. Então você entende que o relacionamento com a comida ele é só um reflexo de algo mais profundo que precisa ser enxergado? Então é isso, meus amores. Tem coisas que estão por trás do seu comportamento alimentar, tá bom? E geralmente tem a ver com você se abandonar, tá? Então vamos tirar essa ideia de que a culpa está na comida. Gente, ó, vamos lá. Sim, a gente precisa comer mais saudável, né? A gente precisa, gente. Não dá pra gente querer emagrecer e ficar comendo um monte de doce, um monte de fritura, beliscando o tempo todo, tá bom? Então a gente precisa sim olhar pra isso. A gente precisa sim movimentar o nosso corpo, não precisa de nenhum absurdo, não precisa se matar na academia, mas a gente precisa, né, gente? Fazer um yoga, fazer um pilates, fazer um alongamento, comer comida de verdade, frutas, legumes, alimentos que têm nutrientes, né? Parar de comer tanto empacotado, mas a gente foca muito em pensar também que a culpa tá na comida. Ai, é o doce. Ai, é o carboidrato. Gente, não é. O problema é o descontrole interno. Porque dá para emagrecer comendo um docinho, dá para emagrecer comendo um carboidrato, dá para emagrecer comendo um pãozinho. O problema é o excesso. O problema é o exagero. Mas eu não quero que você se sinta culpada, tá bom? Eu quero que a gente comece a trazer consciência, porque esses estados internos é que estão moldando o seu comportamento alimentar. Você só chuta o balde porque você está no seu limite, tá bom? E porque você está se ignorando os sinais que o seu corpo te deu ao longo do dia e os sinais que as suas emoções te deram também ao longo do dia. Então você tem, como eu falei, ignorado muita coisa, ignorado o que está sentindo, né, gente? Tudo aquilo que a gente não se permite sentir e processar e lidar, a gente desconta na comida. Então, emoção que não é processada, você come ela na forma de comida, né? Então, a gente precisa olhar para aquilo que está passando dentro da gente. Não adianta só querer pegar uma dieta e seguir a risca, se você não está tratando o seu emocional, né? Se você também não está se acolhendo, se perdoando, se tratando com autocompaixão, né? Enfim, não adianta, gente. A gente precisa fazer o trabalho completo, né? Tem gente que quer emagrecer, mas quer emagrecer na base do perfeccionismo, na base da rigidez, na base do 880. Ah, eu quero emagrecer para ontem, vou fazer um jejum maluco, vou fazer uma dieta extremista. Gente, não é esse o caminho para construir um relacionamento saudável com você e com a comida. Porque o relacionamento saudável com a comida, ele começa primeiro com você. E aí você continua aí, né, focando no lugar errado, né, focando no shake mágico, na dieta Y, trocando de nutricionista em nutricionista, né, e não tá olhando para aquilo que tem que ser olhado, né, para aquilo que está acumulando dentro de você, que está acumulando dentro do seu corpo, que está acumulando dentro da sua mente, que está acumulando nas suas emoções, e chega um ponto que realmente não vai aguentar mesmo, e aí você vai se sabotar, né? O pessoal gosta muito de falar esses termos, autossabotagem. Mas é isso, gente, porque tudo aquilo que a gente quer construir fora, primeiro precisa estar consolidado dentro. Então, se você quer ser uma mulher leve fora, você precisa ser uma mulher leve dentro. Mas aí você está carregando ansiedade, estresse, sobrecarga, criticismo com você mesmo, julgamento com os outros, com você, mágoas, rancores. Nossa Senhora, não vai ficar leve fora, né? Só se for na base do Monjaro, do Ozempic, da dieta restritiva, mas vai ganhar o peso todo de novo, gente? Porque a gente tem que ser leve dentro para ser leve fora. Porque Deus, o nosso Criador, porque nós somos criaturas espetaculares, criadas por um Deus maravilhoso. Ele não fez você para estar bonita fora e feia por dentro. E não adianta, gente. A mulher que está descontando as emoções na comida, ela está sofrendo por dentro, está sofrendo. Então Deus quer que você esteja bem por dentro, em primeiro lugar, porque Ele te ama acima de todas as coisas. Então, é isso. Por isso que você desaba na comida, porque tá ficando pesado demais a sua vida. Então tem muita coisa que você precisa começar a trabalhar, né? E eu quero que você tire da sua cabeça
todo esse julgamento que a sociedade imputa em você, e que até nutricionistas também que não trabalham, né, que já não entenderam que é importante trabalhar essa questão comportamental, que muitas vezes profissionais da área de saúde, da área dos esportes, que infelizmente ainda não têm essa consciência, que te julgam muito e falam: ah, é só fechar a boca, porque tem, gente, por incrível que possa parecer, tem esses profissionais, que muitas profissionais ou amigos ou familiares que dizem: ah, é só deixar de ser preguiçosa, é só deixar de ser gulosa, é só seguir essa dieta à risca, tá aqui a dieta, o papel, gente, é só seguir, é só se organizar, é só ter disciplina, é só ter foco, força e fé. É só querer. Gente, não é só querer, né? A gente carrega muita coisa dentro que molda os nossos pensamentos, moldam as nossas emoções, que moldam a maneira como a gente se volta para a vida, né? Se a gente está magoado, chateado, irritado, estressado, como que a gente vai conseguir fazer coisas boas? A gente acaba se machucando, a gente acaba engordando, a gente acaba usando a comida, então não é bem assim. Então, se você tinha essa ideia na sua cabeça: ai, eu chuto balde porque eu sou fraca. Eu chuto balde porque eu não tenho disciplina, eu não tenho foco, eu não tenho força, não tenho fé. Não, não é por isso, tá bom? Então, tira essa ideia da sua cabeça de culpa, de crítica, de que você é fraca. Não é verdade, tá? Você só estava olhando para o lugar errado. Né? Não estou dizendo para você que você não precisa ter horário para dormir, que você não precisa estabelecer uma rotina, que você não precisa se organizar. Não estou dizendo isso, gente. A gente precisa sim se organizar, a gente precisa sim ter rotina, a gente precisa buscar comer saudável. Uma coisa não anula a outra. Mas muitas vezes a gente fica muito colocando foco nisso, né? Em seguir à risca tudo bonitinho, mas não se sustenta, gente. Não se sustenta. A pessoa faz isso por 1, 2, 3 semanas. Depois ela chuta o balde de novo, porque dentro não foi resolvido, gente. Então não adianta a gente querer resolver os problemas só fora, tá bom? E você é um ser humano. Você tem limites. Então, se não tratar dentro, gente, você não é de ferro. Vai refletir fora, tá? Então, para você que acha que falhou, eu quero que você tire isso da sua cabeça, tá? Porque o ritmo que você está vivendo a sua vida não é sustentável com ter um corpo leve. O ritmo com que você está percebendo a realidade, a maneira de pensar, os seus hábitos não está coerente com uma pessoa leve. Então, não vai se sustentar mesmo, tá? E você vai chegar no limite e vai chutar o balde mesmo. E isso é humano, tá? Então, tudo que a gente não interrompe, que tá ruim dentro, a gente acaba cedo ou tarde, num lugar ou no outro, desemboca. E a gente busca uma anestesia, a gente busca uma válvula de escape, tá? Às vezes você vai lá e você aprende a não descontar na comida. Mas se não resolver dentro, gente, vai para outro lugar. Vai virar uma compulsão em compras, vai virar outra coisa. Então eu não quero isso para vocês. Não quero simplesmente, ai, vamos resolver só o comportamento alimentar e eu vou te treinar para você não usar a comida como uma válvula de escape. Legal, aí você emagrece, mas continua doente dentro. E toda essa carga emocional que você não está trabalhando na raiz, você vai para outro lugar. Ou vai para um relacionamento doentio, ou vai para compras, sei lá, para onde que vai. Então não Deus não quer isso para nós, não é? Ele quer curar a raiz, tá? E então eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar aqui. O erro não tá só no que você faz, tá? E eu quero que você tire isso, então, de uma vez por todas, dessa culpa que te massacra, tá? Que te aperta. Não quero mais que você viva com essa culpa. Quero que você comece a olhar para algo mais profundo. Então, meus amores, e eu quero que você entenda também uma coisa. Esse estado interno que você está vivendo, que é um estado interno pesado, você está vibrando baixo, né? Tá vibrando na culpa, tá vibrando na escassez, porque a escassez também pode te levar a engordar, tá? Tem gente que tem medo de, enfim, por exemplo, a pessoa começa a fazer dietas em que ela vai comer menos comida, em que ela vai passar fome, em que ela vai fazer jejuns muito longos. Começa a instalar na cabeça daquela pessoa uma escassez. Aí, quando a pessoa come, ela já come muito, porque vai fazer jejuns muito longos. Ela já come muito, porque vai ficar muitas horas sem comer, ou, entendeu? Ou ela passa fome. Então, tem muitas coisas que estão acontecendo antes do sobrepeso.
né? São padrões de escassez, padrões de insegurança, padrões de baixa autoestima, padrões de cobrança, de criticismo. São muitas coisas que você tem ignorado, tá certo? Talvez você viva vibrando na tensão constante, na preocupação constante. Talvez você esteja vibrando na comparação. Gente, a comparação é terrível. Na baixa autoestima, achando que o seu valor tá na aparência. Preocupada que tem que emagrecer rápido, porque você não se sente amada, valiosa, preciosa, se não estiver magra. A sua autoestima está ancorada no seu peso, ou seja, você só vai ter autoestima se você emagrecer. Não vai, gente. A autoestima não nasce de nada que tá aqui, ó, nesse plano terreno aqui, não. Tá? Não nasce. Tem gente que tem baixa autoestima porque não tem dinheiro. Arruma dinheiro, continua com baixa autoestima. Só que aí a pessoa veste aquela máscara de poder, né? Então tem muita mulher que emagrece, mas continua com baixa autoestima. E aí ela precisa ficar exibindo o corpo dela, como se ela fosse super, hiper, mega, a master, gostosa, mas no fundo é porque ela é insegura por dentro. Porque a pessoa que é segura de verdade, gente, ela não precisa exibir o corpo dela, tá? Não precisa, gente. Porque pra que ela vai exibir, gente? Pra que ela vai ficar se exibindo? A pessoa que é segura de si, quanto mais segura a pessoa é de si, menos ela precisa mostrar pros outros. Tá bom? Então tem muita mulher que é assim, eu só vou ter autoestima quando eu estiver magra. Por quê? Porque você tá buscando no fundo, você tá buscando a validação das pessoas. Você tá buscando fora. Você não tá construindo amor próprio. Você tá construindo uma imagem que vai ser aceita pela sociedade. Então não, gente. Primeiro a gente se ama, primeiro a gente se valoriza, primeiro a gente se escuta, primeiro a gente se cura dentro, primeiro a gente cuida das nossas emoções. A gente vai cuidando do nosso templo do Espírito Santo, desse corpo, com paciência, com calma, e depois a gente emagrece. Tem uma passagem que eu gosto muito que diz: buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. Então hoje a gente está buscando o reino dos céus em último lugar. A gente quer o resultado fora, né? Por isso que não está dando certo. Porque tudo que a gente tenta construir na força do nosso braço, sem estar firmado no espiritual, tá? Tratando dentro pensamentos, emoções, decisões, que é a nossa alma, né? A alma é o nosso governo interno. Se a gente não trabalha isso, a gente está construindo castelinhos de areia. São castelinhos de areia, gente. Então não vai funcionar, tá bom? Então, meus amores, não tá funcionando mais, não é? E também não tá funcionando mais toda essa sobrecarga que talvez você esteja carregando, né? Tem muitas mulheres que estão com sobrepeso, compulsão alimentar, porque elas vivem uma rotina insana. Uma rotina de querer ganhar mais dinheiro, de carreira, de um monte de coisa, né? E aí elas vivem no modo produtividade. Ou elas estão focadas na carreira, em construir, em ter mais dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou elas estão sendo a boazinha, fazendo tudo para todo mundo. E aí você acaba se sobrecarregando excessivamente, se cobrando excessivamente, carregando muito mais do que você dá conta, vivendo os seus dias acelerada, só pensando em problemas, só pensando em resolver coisa. Não tem um momento para você descansar, não tem um momento para você processar o que está passando dentro de você. Não come com calma, não desacelera, vive ansiosa, agitada, com taquicardia, cortisol nas alturas. Gente, você quer uma coisa para você engordar? É cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Ele ajuda a acumular gordura aqui, ó, na região abdominal, tá? Então, gente, quer emagrecer? A gente precisa entrar no estado relax. Poliana, mas eu não consigo por causa dos meus filhos. Poliana, eu não consigo por causa do meu casamento. Poliana, eu não consigo por causa do meu emprego. Eu sei, mas enquanto você tá aí tentando segurar tudo e todos, não deixando a casa cair, por dentro você tá desmoronando. Você tá controlando tudo que tá fora. Tá tudo bonito. Trabalho tá ok, casa tá ok, filhos tá ok, marido tá ok, tudo ok. Mas dentro você tá se destruindo. Não funciona assim, gente. A gente precisa amar ao próximo como a ti mesmo. Você vai chegar uma hora que você vai precisar deixar as casinhas caírem mesmo. Fazer o quê? São castelinhos de areia que talvez você tenha construído na força do seu braço, sem direção, sem ser de maneira orgânica, um monte de atribuições que você pegou e que talvez você não dava conta de ter pego. Não sei qual é a sua realidade.
Mas talvez não, talvez você tenha muitas atribuições e você tenha que dar conta disso agora e é o que tem para hoje. Mas você vai ter que encontrar uma maneira de passar por essa fase da sua vida sem tanto peso, gente. Você vai ter que aprender a confiar um pouquinho mais, a soltar um pouquinho o controle, a relaxar um pouquinho mais. Porque você precisa reencontrar um ritmo de vida que seja orgânico e funcional. E que seja pró-vida. Porque hoje você está vivendo um ritmo de vida que é contra a vida. Que está te matando aos poucos. Tá? E esse é só um exemplo, talvez não seja o seu caso. Mas muitas mulheres estão acima do peso porque vivem assim, tá? Numa rotina que não faz sentido. Né? Pra quê? O que adianta, gente, ter dinheiro? O que adianta ter carreira? O que adianta ter os filhos? Tudo certinho. E você tá numa cama. Ter um AVC, ter um infarto. Ser entubada. Ai, Poliana, você está exagerando. É, gente, mas é assim que começa. Começa com uns quilinhos a mais, começa com uma artrite, com uma artrose, com uma diabetesinha, com uma inflamação. Começa assim. Você vai se negligenciando e se matando aos pouquinhos, em pequenas doses. Até que chega um momento que algumas pessoas acordam e falam, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Quando que eu vou parar para olhar aquilo que precisa ser olhado? Não é? E quando que eu vou começar a desacelerar, parar de viver no automático e começar a estar presente no aqui e no agora para eu começar a fazer escolhas mais conscientes e que me respeitam também, que respeitam os meus limites. Porque hoje, talvez você esteja vivendo uma vida só na reação. Vem um problema, você reage. Vem uma coisa, você reage. Vem uma emoção, você reage usando a comida. Talvez esteja te faltando isso aqui, ó. Parar e começar a acalmar o teu coração. Para você parar de reagir, começar a agir de maneira mais estratégica na sua vida. Então o problema não é só a comida, a falta de uma dieta, a falta de um suplemento. Às vezes tem muita gente que está focando, ai, meu metabolismo isso, meu metabolismo aquilo. Tá... Não, gente. Às vezes o que está faltando é você começar a estar mais presente na sua vida, dentro. Porque é no aqui, no agora, presente, consciente, que você sai do automático e assume o governo da sua vida. Porque a verdade seja dita, você perdeu o governo. Se você está descontrolada, compulsiva, usando a comida como uma válvula de escape, eu não quero que você se culpe. E provavelmente você também não vai se libertar disso só de ouvir essa primeira live. Existe um processo, existe um caminho. Eu falo isso porque eu passei por esse caminho. E não foi rápido, não foi do dia para a noite que eu me libertei da compulsão alimentar. Mas o começo de tudo é quando você começa a voltar para si, para esse governo interior, porque você perdeu esse governo interior. Você perdeu o autodomínio. Você não está mais centrado em quem você verdadeiramente é. Você está só no automático, só reagindo. E aí, esses ciclos vão se repetir mesmo. Então, não é para te trazer culpa, mas é para você entender que existe um processo para você voltar para sua real essência, que é leve. Porque Deus fez todas as mulheres para serem leves. Não estou falando magra, capa de revista. Eu gosto de frisar isso aqui. Mas leve, sem sobrecarga nas articulações, sem inflamação, tendo um relacionamento pacífico com a comida, tendo um templo do Espírito Santo saudável. E eu sei, todos nós somos falhas, né? Todos nós temos as nossas dificuldades. Mas a gente precisa começar a entender que o projeto de Deus para nós é que a gente viva essa boa, perfeita e agradável vontade dele, que é essa. Mas a gente precisa transformar a nossa mente para alcançar essa boa, perfeita e agradável vontade. Então, meus amores, a gente precisa começar a enxergar isso. Porque senão a gente vai continuar vivendo com essas sobrecargas internas que se refletem fora. Então, o foco dessa live é, se você puder guardar apenas uma coisa eu preciso voltar para o meu centro. Existe um centro em você,
quando a gente se conecta espiritualmente com as coisas mais altas, quando a gente vai ordenando pensamentos, emoções e decisões, e eu não estou falando de mudar circunstâncias fora, porque o que está fora é um reflexo do que está dentro. Quando a gente volta para esse centro, quando a gente se alinha, Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando a gente volta para esse centro, quando a gente se alinha, quando a gente se centra, a gente volta a ter governo sobre a nossa própria vida e a gente volta a ter domínio próprio. Então, o foco é, você precisa voltar para esse centro. E isso irá se refletir na sua rotina, nas suas escolhas, na sua forma de agir e de reagir. Então, óbvio, você já começa a mexer as coisinhas fora. Você já começa a organizar a sua rotina para ela ser um pouco mais leve. Já começa a fazer escolhas diferentes. Mas vai cuidando disso aqui, ó. E estar nesse centro não é sobre cobrança. Não é sobre se exigir. Não é você viver buscando a aprovação das pessoas. Não é você viver em medo. Não é você ficar tentando dar conta de tudo. Não é você viver no controle, na tensão. Isso é totalmente o contrário de estar no centro, de estar centrada nesse governo interior, tá bom? O governo interior, ele é um lugar de paz, de segurança, de confiança, de esperança, de fé, de compaixão com você mesma, de perdão com você mesma, de longanimidade, porque mudar o que está fora é um processo, não é do dia para a noite, tá? Então, meus amores, esse lugar de interior, ele é um lugar leve, não é pesado. Então, meus amores, é isso. O foco dessa live era trazer para vocês essa visão de que talvez você não esteja vivendo no seu centro. Talvez você esteja vivendo em lugares que não são os lugares que Deus te projetou para viver. Lugares em que você se anula, lugares em que você se pressiona, relacionamentos em que você não dá mais para carregar, problemas que não são seus, falta de escuta, viver no automático, se sobrecarregar. São muitos lugares que você está habitando que não são o seu centro e que não são o lugar em que Deus te chamou para estar, para viver, para habitar. E é por isso que você não está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade dele, que é sim um corpo leve e um relacionamento mais leve com a comida, tá bom? Então, meus amores, eu vou passar um exercíciozinho para vocês agora, que é o seguinte: toda vez que durante o seu dia, que você estiver ali na correria, sabe, vivendo, eu quero que você pare várias vezes ao longo do seu dia, coloca até um despertador, respira, para e se observa. Como eu estou me sentindo? E eu estou me respeitando nisso que eu estou fazendo agora, da maneira que eu estou fazendo, a maneira como eu estou agindo. Isso está me trazendo paz a longo prazo? Está funcionando essa maneira de enxergar? Sabe? O que precisa ser mudado? Eu quero que você pare algumas vezes ao dia para você se observar. Porque às vezes tem alguma coisa que você precisa fazer ou deixar de fazer, uma conversa que você precisa ter ou deixar de ter, um perdão que você precisa liberar, ou um perdão que você precisa pedir. Ou, não sei, gente, é tantas coisas que a gente precisa. Porque são tantos lugares que você pode estar habitando que eu não consigo te dar uma resposta. Mas lembre-se, a resposta está sempre dentro. Dentro de você, não está fora, está sempre dentro. Então para e se pergunta: eu tô bem? Pergunta para você: eu tô bem? Eu tô em paz? Tá funcionando essa maneira de ser? Tá funcionando essa maneira de agir? E não precisa necessariamente mudar nada nesse momento que você fizer essa pergunta, mas isso já abre para uma reflexão do quanto talvez você esteja se abandonando ao longo da sua rotina, ao longo das suas atividades. E isso já começa a mudar, né? Isso já começa a mudar tudo. Só de perceber, isso já começa a mudar. É isso. E se essa live fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Fala: eu sou essa mulher que está vivendo no automático, eu sou essa mulher que está sobrecarregada dentro. Comenta aqui
pra mim, compartilha com alguém que também tá vivendo isso, com uma amiga sua que também tá vivendo isso. E eu quero também que vocês, que para quem desejar, né, fazer um mergulho mais profundo e conquistar esse emagrecimento que começa dentro e se reflete fora, eu tenho um método que se chama Alma Curada, Corpo Leve, que tem tudo a ver com tudo que eu falei aqui, né, gente? Porque a gente cura, trata a nossa alma, que é a sede dos pensamentos, emoções e decisões, e aí sim a gente consegue ter um retorno fora, né? Então, o método lá dentro eu trabalho padrões inconscientes de pensamentos e de comportamentos que estão te levando para a comida e te aprisionando no ciclo da compulsão alimentar. Então, a gente trabalha justamente essas questões mais profundas, tá bom? Então é isso, meus amores. E também tem o meu grupo gratuito do Movimento Alma Curada. Então, se você ainda não está pronta para entrar no método, entra no grupo lá, eu mando insights toda semana para já te ajudar a construir esse relacionamento mais saudável. Que eu sempre falo, relacionamento saudável com a comida, ele começa primeiro com você, tá bom? Então, primeiro você se reencontra para depois você estabelecer um relacionamento saudável com a comida. Então é isso, meus amores. Um beijo grande para vocês. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e a gente se vê até o próximo vídeo.